Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Hoje teremos aqui o estudo, a lei da reprodução. Nosso irmão Francisco Orsino vai conduzir o estudo por nós, né? Esperamos que tudo transcorra na mais pura tranquilidade, com muita calma, muita tranquilidade, que as coisas fluam de forma satisfatória, que todos possamos ter um entendimento adequado ao que o assunto vem nos trazer. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, Jesus, pedir para que nos ilumine, para que nos ampare, que possamos estar em sintonia, em paz e harmonia, que possamos estar doando tudo aquilo que nos for possível para os trabalhos da casa e recebendo todas as bênçãos que nos são destinadas, que possamos guardar tudo isto bem fundo em nosso coração e possamos levar até os nossos lares, nosso trabalho, em todos os locais que estivermos, a paz, a harmonia, tal qual estamos recebendo aqui. Que essa paz e harmonia seja permanente em todos nós e que possamos, no dia a dia, transmitir isso a todas as pessoas que nos rodeiam. Que nos preparemos e nos doemos conforme as necessidades para que tenhamos essa paz. Sede conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou convidar nosso irmão Francisco para conduzir o estudo da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu peço licença à espiritualidade, os mentores dessa casa, para podermos iniciar o nosso trabalho e pedir a vocês também a paciência e também a permissão para que nós possamos aqui poder levar a vocês um pouco mais de conhecimento da doutrina espírita, fundamentada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E no momento em que aqui estamos reunidos, nós estamos então exercendo uma tarefa espiritual, não só individualmente para cada um de nós, mas para todo o universo, porque nós somos uma célula desse corpo universal. O tema da nossa palestra de hoje, da nossa pequena interrupção, é justamente a lei de reprodução. O vídeo ali ficou um pouco desfocado, mesmo porque o nosso projetor não está um pouquinho velhinho e a lente dele não está muito boa. Então nós precisamos de depois adquirir um para que nós possamos fazer uma transparência mais clara aí das imagens. Quando a gente fala em lei, nos aduz à mente sempre um arcabouço de leis humanas, dos códigos criados pelos legisladores, pelo Estado, as leis civis, criminais, as leis trabalhistas, as leis internacionais que regem as relações entre os países, o direito internacional, o direito constitucional, e vai por aí. São um arcabouço muito grande do ordenamento jurídico de um país, de uma nação. Lei. A etimologia da palavra vem do latim, né? Ligere, aquilo que liga, ou legere, aquilo que se lê. É uma norma jurídica produzida pelo Estado. Só que no nosso caso nós vamos falar de uma lei universal, a lei divina, que está na natureza. É uma lei que foi inspiradora das leis dos homens. Todos os arcabouços
arcabouços jurídicos de todos os países foram inspiradas nas leis divinas, principalmente no Antigo Testamento, na lei mosaica. Sim, todos. Quem fez direito, quem está na área de operação do direito sabe. Aqui nós temos, né, leis morais da vida. O Divaldo Franco diz que as leis morais, as leis divinas, estão na nossa vida material e na nossa vida espiritual, porque são elas que regem o universo em todos os sentidos, em todos os quadrantes do universo. A lei de Deus, a lei divina, é que rege todo o funcionamento. Ela que nos dá a direção de como devemos seguir. E a lei de reprodução, ela está nesse arcabouço das leis divinas, das leis que regem o universo. Nós temos lá na pergunta número 200 do Livro dos Espíritos, que nos diz: os espíritos têm sexo, porque nós estamos falando de lei de reprodução, entre os seres corpóreos, né? Os seres vivos, claro. Mas essa aqui eu coloquei para despertar a curiosidade de nós outros. Os espíritos têm sexo? E lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4, aqui eu coloquei errado, não é no 6, é no 4. Os espíritos têm sexo? Não. Não como entendeis, não como nós entendemos, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles o amor e simpatia, baseada na afinidade do sentimento. Os espíritos são afins. Eles continuam no plano superior da espiritualidade, tendo simpatia, afeto, uns para com os outros. Amor, não amor como nós pensamos. E eles lá continuam as suas vidas, principalmente as almas gêmeas, né? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa. O espírito animou o corpo na reencarnação anterior de homem. Nessa ele pode animar o corpo de mulher? Claro, isso não importa. O que importa é a missão. O que importa é as provações que o espírito escolheu livremente, dentro da lei de livre-arbítrio. Ele diz assim: eu quero nascer mulher, quero participar da vida social como uma dona de casa, para gerar filhos, educar filhos, porque eu tenho espíritos que dependem de mim e que têm um compromisso para comigo, e eu para com eles. Então eu tive a minha última reencarnação de homem, porém quero voltar mulher. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Está respondido. O DNA do espírito. Ora, Francisco, você já falou lá sobre que o espírito não reproduz. Ele não tem um corpo orgânico, organizado para tanto. E você disse que o espírito não tem sexo. Então, que DNA é esse? É o DNA dos nossos feitos, das nossas obras, boas ou más, que ficam gravadas no nosso perispírito. É nele que está gravadas as nossas ações, boas ou más, os nossos feitos, ao longo de várias reencarnações sucessivas, que se perde no erro dos tempos, porque nós não somos novinhos, não, nós somos bem velhinhos. Por isso que nós não devemos subestimar uma pessoa jovem pela data de nascimento dela nessa presente vida, pela idade que tem, porque ali pode estar um espírito muito velho e sábio. O DNA do espírito
DNA do espírito. Os seres vivos, animal e vegetal, são compostos pelo material genético do DNA. Ácido desóxido, ácido desóxido ribonucleico. É isso? Quem é da área da biologia aí me corrige se eu falar errado aqui. Então é lá que é o nosso código genético. E o código genético do espírito é aquilo que eu disse. Ele não tem um corpo físico, mas ele tem um código genético das suas ações. A lei do karma, onde fica gravada na sua alma, no seu perispírito, as suas ações, boas ou mais, a sua contabilidade, os débitos e os créditos, as tendências para o bem e as tendências para o mal, é lá no perispírito. São compostos pelo DNA. No perispírito são impressas as marcas positivas do ser. Leis divinas. É a base do progresso humano. Elas estão em toda a natureza, em todo o universo. Ninguém escapa. Desde um protozoário até as grandes constelações. As leis divinas estão lá para podermos regir, para nos direcionar o caminho. E eu até criei uma sigla aqui para ficar fácil de decorar. Élica. O que é Élica? São leis divinas cuja sigla diz: é evolução, é reencarnação e imortalidade, C de caridade e A de amor. São essas leis que estamos submetidos a elas e devemos procurar sempre, pelo esforço da nossa vontade, do nosso querer de melhorar, buscar compreender essas leis e segui-las. Os princípios da doutrina espírita, que nos traz todo o conhecimento desse arcabouço de leis, a doutrina nos traz os princípios fundamentais inarredáveis para que nós possamos direcionar a nossa vida e compreender os nossos infortúnios e direcionarmos para um porto seguro que nós tanto almejamos, não para outra vida, mas ainda nessa, buscar a felicidade. A felicidade não é desse mundo, diz Jesus. Porém, nós temos estados da alma, lampejos de felicidade. E esse lampejo de felicidade, ele deve sempre advir do estado da alma onde nós estamos exercendo as nossas vibrações boas, não só em nosso favor egoisticamente, mas em favor do universo, de todos. Quando eu falo universo, eu não ficar falando do meu irmão, do meu amigo, não, do universo, em todos os seus sentidos. O primeiro princípio que a doutrina espírita nos trouxe, está lá no livro dos Espíritos, Deus. Está na pergunta número 13, que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, onisciente, onipresente e onipotente. Deus, criador de tudo. O homem não cria nada, o homem transforma. E no decorrer da nossa palestra nós vamos ver isso. O segundo, Jesus, perguntas em 125. O terceiro, Espírito, está na pergunta 76. Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, lei de causa e efeito, reencarnação, oportunidade de voltarmos à escola. Nós prevaricamos na nossa missão na escola, no planeta Terra, e Deus nos dá a oportunidade de reencarnar e aqui voltar para lavarmos a nossa roupa suja, que sujamos junto com aqueles que paulharam o planeta junto conosco. Pluralidade das existências é justamente a reencarnação, e também os planetas habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, influência dos espíritos em nossa vida.
Pergunta 87 e 459. Influi esse Espírito em nossa vida? Muito mais do que imaginais. São eles que nos dirigem. É claro que não é assim, né? Eles dirigem as boas ações ao nosso favor. E aqueles que querem nos manipular, aqueles que querem nos dominar, e que nós abrimos a nossa mente, que é o veículo de comunicação com o mundo espiritual, e damos oportunidade para que eles exerçam o seu poder sobre nós, aí sim, nós seremos marionete na mão deles. No mínimo. Influência dos espíritos na natureza. Sim, quando nós vemos uma tempestade que arrasta pessoas, destrói construções, a gente fica imaginando, por que isso? Por que Deus permite? Deus permite porque existe uma lei de destruição, que era um bojo daquelas leis que nós lemos antes, que nós vamos ler depois, eu estou dizendo, e essas leis, elas regem o universo, e a destruição é para que as coisas renasçam, como o fênix renasce das cinzas. Assim como nós morremos e reencarnamos, como diz o Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. É justamente por aí. As leis morais, livro dos Espíritos, da terceira parte. Primeira lei divina ou natural. É a lei da natureza. Imutável, inderrogável. Indelével. Infalível. Diz o que se deve fazer ou não. Um é verdadeiro. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem e praticam. Por quê? Porque a lei divina, elas estão escritas na nossa consciência. E a consciência de cada ser, ela é diferente um dos outros, está na justa capacidade de entendimento. Tem até um provérbio popular que diz: a ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. E é. Eu só tenho ideia do sol quando eu tenho um certo conhecimento do sol. Eu sei que a sucessão dos dias que eles acontecem é devido ao movimento de translação e rotação, em que dá origem aos dias e noites. Se você pergunta para uma pessoa que não tem um conhecimento mínimo, ele não vai saber. Fala, não, Deus que quis. Claro que Deus que quis, já está bom, né? A primeira lei, lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, tema de hoje, lei de conservação, lei de destruição, acabamos de falar das tempestades, dos maremotos, dos terremotos, dos tsunamis, lei de sociedade. O homem é um ser social por natureza. Até os insetos e os animais vivem em sociedade. Quando nós estudamos a vida em grupo dos insetos, formiga, cupim e abelha, dá um show no homem de organização e companheirismo. Veja uma colmeia. Na colmeia nós temos o zangão, que fecunda a rainha, e nós temos os soldados, que são aqueles que cuidam de proteger a colmeia. Olha a vida em sociedade. A lei de progresso. Todas as leis convergem para a lei de progresso, a lei de evolução. Tudo está em evolução no universo. E todas essas outras leis, elas convergem para esse objetivo divino, que é o progresso moral, intelectual e espiritual do homem, e material. A lei de igualdade. Todos somos iguais perante Deus. Não tem ninguém diferente do outro. Todos fomos criados pela vontade divina. Todos nós emanamos do pensamento divino, da vontade divina. Vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E quando eu disse que todas as leis divinas, elas convergem para o progresso humano, para o progresso de cada um de nós e do universo, é para que nós possamos voltar a Deus, de onde nós fomos criados. Fomos criados simples e ignorantes, para que nós, com o nosso esforço próprio, com os recursos que Deus nos provê,
direcionar as nossas vidas e conquistando a nós mesmos, a cada minuto, a cada instante. O que vocês e eu, todos nós estamos fazendo aqui? Buscando compreender a nós mesmos a cada minuto. E a doutrina espírita não é melhor do que nenhuma outra doutrina. Ela simplesmente agrega esses valores, esses ensinamentos e nos dá a oportunidade de podermos compreender todo esse arcabouço de leis divinas que nos conduz a Deus. Lei de justiça, de amor e caridade, e perfeição, e moral. É isso. O arcabouço das leis divinas nos traz todos esses ensinamentos e essa probabilidade de sempre progredir, jamais retrogradar, jamais retroceder. Podemos parar, estacionar, mas a lei de progresso não permite. Tanto é que o planeta Terra está passando de expiação e provas para a regeneração. E os espíritos refratários, os espíritos renitentes, teimosos, que não querem seguir as leis divinas para o progresso do universo e deixar que a Terra passe de um estágio para outro, eles serão banidos para outros planetas. Eles serão expurgados. E já começou o expurgo. Temos notícias desse tsunami que teve lá na Ásia, através do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, que nos diz: aquele ali foi um expurgo coletivo. E aí, o que se há de falar de muitos outros expurgos coletivos que temos? Os tsunamis, os maremotos, os terremotos, as guerras também. Então vamos para compreender e aprofundar no nosso tema propriamente dito, porque nós não poderíamos deixar de fazer na nossa propedêutica esses esclarecimentos para que nós possamos compreender verdadeiramente a lei de reprodução. Conceito de reprodução é um processo onde os organismos produzem descendentes, passando a eles os seus genes, a sua hereditariedade, imprescindível para a manutenção das espécies. Há duas formas de reprodução, a sexuada e a assexuada. Por que eu estou falando isso? Porque até no reino, entre os animais não há reprodução assexuada não, só entre os vegetais. A samambaia, as briófitas principalmente, elas reproduzem por meiose, ela vai se multiplicando por si só e se dividindo e criando outros seres com a mesma carga genética. Reprodução assexuada. Só é necessário um progenitor que se fragmenta para gerar descendentes idênticos da mesma forma. Respondi antes. Aí a gente fala, lei de reprodução. Por que não é lei de criação? Alguém arriscaria? Reprodução. É para reproduzir alguma coisa. De uma coisa criar outra. Criador, só Deus. O homem, poderíamos dizer que é um co-criador, é um transformador das coisas. Ele pega tudo que já existe e produz uma outra coisa. Não é verdade? Ele junta uma substância química com a outra e tem um outro elemento. Não é assim? O Criador somente Deus, causa primária de todas as coisas. Criação e procriação. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antoine Lavoisier, francês. E todos esses homens que trouxeram alguns conceitos para nós, dentro da ciência, dentro das artes e dentro de todas as leis econômicas, sociais, são homens que foram enviados por Jesus para aqui plantar a sua sementinha de sabedoria e nos dar uma luz para guiarmos as nossas vidas, em todos os sentidos. E nós devemos a eles muito, os cientistas, os músicos, os sociólogos
e todos os profissionais de todas as áreas que vêm aqui inspiradamente e nos dê conceitos inarredáveis de serem apreendidos. E Lavoisier viveu lá em 1786. Ciência e religião. Isso aqui é só para uma reflexão. Porque muitas vezes nós vemos falar assim: mas a religião refuta, e refutou sempre, alguns conceitos científicos. Muitas vezes a religião critica a ciência critica a religião e a religião a ciência. Então vamos lá. Desde tempos remotos, a ciência tem dedicado exclusivamente aos fenômenos do mundo físico. A ciência é o processo de geração do conhecimento relativo ao universo e seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais, através da pesquisa e da comprovação científica. Isso é ciência. Lá nos primórdios, quando o homem quis saber o que era água, ele investigou o que compõe esse elemento aqui, esse mineral água: hidrogênio e oxigênio. E comprovou, e viu que é isso mesmo. Pela observação e pela experimentação, as questões metafísicas ou espirituais ficaram a cargo da religião. Ambas se tornaram beligerantes, tristes, tecendo fé da crítica uma contra as outras. Hoje, felizmente, nós já temos uma tendência muito grande pauliana da ciência e da religião. Aí vem a doutrina espírita e fica no meio, fiel da balança. E recebe pedrada dos dois lados. A doutrina espírita, rechaçada desde a sua codificação, mas que hoje ela não precisa de proselitismo, de ninguém defendê-la, porque ela é o Cristo redivivo. A doutrina espírita é o Cristo entre nós, aqui e agora. Então ela não tem como ser, assim vamos dizer, colocada em segundo plano, porque ela veio para ficar. Regeneradora, esclarecedora. A doutrina espírita hoje ela está em todos os campos do conhecimento. As universidades mais renomadas do mundo, na Inglaterra e nos Estados Unidos principalmente, estão estudando a ação do ensinamento de Cristo. Amor e caridade, a metafísica e a física quântica estão estudando essa questão e a mecânica também. A mecânica quântica, estudando esses preceitos que Jesus Cristo nos passou, amor e caridade. E fizeram um teste em várias pessoas nas universidades, colocando alunos numa sala, noutra, e colocando-os para meditar e para rezar. E verificaram que a estrutura física mudou, principalmente o cérebro das pessoas, transformavam, elas transcendiam. Isso foi quantificado e medido em aparelhos adequados. Muito bom, né? Quer dizer que a ciência está curvando os ensinamentos crísticos, do Cristo. Entramos agora propriamente na lei de reprodução. Então nós vamos falar aqui da população do planeta, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculo à reprodução, casamento, celibato e poligamia. Vamos falar sobre isso. Está tudo na lei de reprodução. Está lá no Livro dos Espíritos. Vamos falar aqui. Fertilização in vitro, numa visão espírita. Está dentro da lei de reprodução. Bebê de proveta. Surgiu na Inglaterra em 1978, quando eles começaram a fazer as pesquisas genéticas, né? Começaram a desenvolver o projeto Genoma, da codificação do DNA do homem. Então, no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, ele diz: os espíritos auxiliam nessa tarefa, eles trabalham incessantemente, ajudando os cientistas, inspirando-os nessa trajetória da inseminação artificial, para que o planeta possa desenvolver dentro do equilíbrio moral, tá certo? De amor e caridade, sem contudo abusar desse conhecimento científico. A preocupação que se tem a religião é com o abuso, com a direção a qual eles vão dar a essa pesquisa científica, mas não é contra o espiritismo, não.
Espírito, capítulo 7, na questão 116. Ante esse admirável mundo novo das pesquisas científicas, a doutrina espírita nos alenta: todos tornar-se-ão perfeitos. Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Os métodos que devemos usar para nos aperfeiçoar física e espiritualmente podem ser usados pela ciência, podem ser empreendidos pela ciência, pela tecnologia, claro, desde que tenha um equilíbrio. Isso para que nós possamos dissipar da nossa mente os preconceitos quanto a essas pesquisas científicas. Se elas estiverem dentro desse quadro, dessa moldura do Cristo, do amor e caridade, da busca do progresso humano, sim, com toda certeza. Os termos mutação genética, clonagem, alimentos transgênicos, engenharia genética, biotecnologia, clonagem, projeto Genoma, que é um projeto que está em andamento e que promete no futuro fazer um mapa genético do homem e corrigir aqueles genes que têm a tendência para doenças, genes imperfeitos. É claro que tudo isso é sobre a égide de Deus, sob os auspícios de nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão, para dar uma outra direção a isso, o mundo poderia entrar em caos. Poderiam criar super robôs, super homens com objetivos bélicos, não é verdade? Então, oremos para que os cientistas sejam equilibrados, que trabalhem dentro de uma ética e de uma moral cristã. Leon Denis é um dos coadjuvantes do Kardec. Ele foi um seguidor do Kardec, ele foi um dos apóstolos do Kardec dentro do Espiritismo, defendeu o Espiritismo em todas as direções. E ele diz assim, a nossa trajetória espiritual, olha aí, a nossa vida espiritual no planeta. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. É os estágios da nossa existência, passando por esses reinos, até chegar no reino animal, hominal, onde nós temos a oportunidade de nossos semelhantes, nosso pai e nossa mãe, oferecendo material genético, gerar um corpo para que nós possamos reencarnar. Muito lindo, não? Está lá na Bíblia, em Gênesis 9:7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Reproduzam e enchem a terra de seres. Só que aqui tem uma outra interpretação espiritual, que é crescer não só em multiplicar os seres na face da terra, mas crescer e multiplicar em virtudes, em aperfeiçoamento. Pois seria pecado abster a reprodução, que ela deve ser livre e ilimitadamente. Isso aí que diz a Gênesis. E nós sabemos que a reprodução ela tem que ser dentro de um processo guiado pela mão divina através dos espíritos superiores, que até no momento em que nós vamos reencarnarmos, eles nos dão o auxílio, projetando o nosso corpo físico, a nossa genética, para que nós nasçamos dentro daquela nossa missão proposta, vamos supor, da nossa, vamos dizer, provação, né? Eu quero nascer provido da visão. O que eles fazem? Eles trabalham o nosso código genético para que nós nasçamos num corpo, onde nós somos desprovidos da visão, para que nós possamos cumprir aquela missão que nós nos propomos de nascermos sem a visão, passar por essa terrível provação. Por isso que nós temos que respeitar sempre
as pessoas deficientes, tanto física como mental. Reino mineral, eu coloquei aqui só para que nós possamos distinguir o reino mineral do reino vegetal e do reino animal e hominal, porque quem reproduz são só os seres vivos. Então vamos lá. Allan Kardec diz que o reino mineral é construído de matéria inerte, não possui mais do que uma força mecânica, e é. Os minerais são seres inorgânicos, sem vitalidade e movimento próprio. Os vegetais movimentam por si, pela força da natureza. Um girassol, ele procura o sol, ele cria a sua flor, né? Direciona todo o seu caule para que a flor nasça em direção ao sol. Não é assim? A característica básica dessa face, por que face? Porque é uma face da criação. Por isso que ele colocou aqui, dessa face, é a atração, presente, fenômeno do magnetismo. O magnetismo existe entre os seres do reino mineral. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em abster a reprodução para a satisfação sexual, a sensualidade. Que pensar dos usos cujo efeito é quando nós cuidamos muito da nossa aparência física, sempre cultuando a nossa sensualidade. O que resulta disso? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material, quanto nós vivemos para a matéria. Nós cultuamos as aparências, o corpo físico, e nós hoje vemos aí, sem estou condenando ninguém, nem fazendo com o meu dedo sujo, apontando os atos dos outros, não. As academias cheias de gente, eles falam tendo uma palavra pejorativa, bombadão, é isso? Cultuando o corpo, malhando. Vamos malhar o nosso ego, que nos aprisiona e que nos arrasta pelas fossas abismais da nossa incompreensão dos nossos desejos materiais. Por que eu não vou lá massacrar o meu ego em prol e favor do meu eu superior que Deus me criou? Por que não? Hein? Saúde é outra coisa. Esnobar o corpo é vaidade. Isso não combina com o ser que cultua os valores espirituais. Com certeza não. Não para ficar daquela forma. Você tem que caminhar, você tem que fazer exercício físico, claro, ninguém está condenando isso. Eu estou falando dos objetivos aos quais você busca com a malhação exagerada, torturando o corpo físico, que no futuro vai ter problema. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem material. As 5 leis divinas, que é o alicerce do desenvolvimento humano, já falamos. Os temas abordados nas leis divinas, as leis da natureza, são esses. Prestemos atenção. O bem e o mal, a prece, necessidade do trabalho, necessidade do casamento, o celibato, vamos falar na frente sobre ele, necessário e o necessário e o supérfluo. Olhai os lírios no campo, olhar os pássaros nos céus, eles não plantam nem guardam em celeiro, onde a ferrugem vem e come e o ladrão vem e rouba. Guardai o seu tesouro no coração, onde ninguém pode tirar. O seu tesouro está onde está o seu coração. Pena de morte também trata. Influência dos espíritos no progresso da humanidade. Os espíritos interferem sim no progresso da humanidade. Desigualdades sociais. Se todos fossem iguais, socialmente falando, nós não estaríamos vivendo no planeta de expiação e provas, claro.
nós estaríamos fora desse contexto da maldade, do orgulho, da vaidade, do mal que predomina no âmago da nossa alma, dos nossos desejos inferiores, cuja a causa está gravada no nosso perispírito, como eu falei, a tendência para o mal, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Precisamos pensar nisso sim. Precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. Se você está com a trava no olho, como quer enxergar o cisco no olho do outro? Tira do seu primeiro. Devemos tirar as nossas travas primeiro. Desigualdades sociais, falamos. Se o mundo tivesse as pessoas todas iguais, não haveria progresso. Se tivesse só as pessoas que teriam tudo para prover as suas necessidades, não haveria progresso. A desigualdade é para isso. Aquele que tem a tendência para ser um negociante, um capitalista, vai dar emprego para aqueles que não têm essa capacidade de administrar e de gerir negócios. Igualdade de direitos do homem e da mulher. A mulher se conquistou aqui no Brasil o direito de votar em 1932 e entrou na Constituição de 1937. E a partir daí, ela passou a ser obrigada a votar, porque antes era facultativo o voto. Olha que atraso. A mulher não tinha o direito de votar, escolher o seu governante. Até 1932. Foi um progresso, não foi? Ah. Livre-arbítrio, já falamos, a liberdade que temos de escolha. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós escolhemos as nossas provas. A expiação, não. Por que eu não escolho a expiação? Porque ela é imposta pelo mundo espiritual, o mundo da reencarnação, o mundo que cuida do planeta Terra. Porque a expiação, ela é imposta aos espíritos refratários. Falamos antes aqui, quando falamos da transição planetária. Então tem que se impor a esses espíritos uma norma para que eles, uma corrigenda, para que eles despertem. O Emmanuel diz que há pessoas que despertam com o cantar do passarinho, com a sinfonia de Beethoven, com a melodia de Paganini, ou com uma marretada na cabeça, ou com uma bomba atômica. Então esse despertar depende do conteúdo programático de cada espírito. Conhecimento de si mesmo. A doutrina espírita, as leis divinas, nos traz isso, conhecer a mim mesmo. Quem quiser entender um pouco mais sobre conheça-te a ti mesmo, pergunta que eu canso de falar. 919 do Livro dos Espíritos. 919. Onde o Kardec pergunta para Santo Agostinho o que nós devemos fazer nessa vida para melhorarmos. Aí ele dá lá a diretriz. Só que eu não vou discorrer aqui porque vai tomar grande parte do nosso tempo, que já está exíguo. Saiu de novo aqui, ó, esse slide. A lei divina natural. O que é lei divina? São as leis da natureza. Lei de causa e efeito. Entendeu? A lei de amor que a natureza tem para conosco, nos fornecendo o alimento para alimentar o nosso corpo físico. Então, são várias leis que estão intrinsecamente embutidas nessas leis divinas. Lei de amor e caridade. Então, a lei divina, ela é eterna. Ela foi criada com Deus, quando Deus gerou tudo, criou tudo. Imutável, indelével, indefectível, indica o que se deve fazer ou deixar de fazer. Todos podem conhecê-la, mas nem todos praticam. Eu já falamos sobre ela. A população da Terra e a reprodução. Antes de perguntar, do jeito que a coisa vai, essa quantidade de seres que são gerados, um índice de natalidade muito grande, maior do que o índice de mortalidade,
Não vai chegar um momento em que a Terra vai ficar super populosa? É isso que a pergunta está falando. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Sim. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Crescendo a população da Terra, como respondi antes, poderá ser excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Obstáculos à reprodução: controle de natalidade, contraceptivos. É isso que a pergunta está dizendo. São contrários às leis da natureza, às leis e costumes que têm por fim criar obstáculos à reprodução? É isso que ele está dizendo. Todo embaraço à marcha da natureza é contrário à lei geral, lei divina. O poder concedido, Francisco, você volta lá para o Mobral, viu? O poder concedido por Deus ao homem sobre todos os seres vivos deve ser usado sem limite? Não, tem que ter limite, é porque eu não completei. Tem que ter uma ética, tem que ter uma moral que rege tudo isso, porque senão nós cairíamos onde? Nós cairíamos numa desobediência da lei divina e de desequilíbrio da natureza e da lei de reprodução. A interferência desvarada do homem nesse processo. O casamento. Na pergunta 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, a união permanente de dois seres? Essa união que Deus juntou, o homem não pode separar? Entendeu? Eu vou te amar até a morte, na riqueza e na pobreza, até os últimos dias da minha vida. É um progresso na marcha da humanidade, porque senão o homem ia ficar trocando de esposa e a esposa de marido e virou uma balbúrdia na sociedade. Não haveria um equilíbrio moral, não nessa moral que a gente fala aí, não, na moral divina, na moral do Cristo, que é do respeito mútuo. Que efeito teria a abolição do casamento? Está tudo na lei de reprodução. Um retorno à vida dos animais. O casamento é um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana. Quando foi instituído o casamento, aí sim houve uma certa harmonia na sociedade, porque as pessoas passaram a respeitar-se, né? Os casais. Dona Maria, esposa do seu João, esposa da Dona Maria, né? Quer dizer, o casamento trouxe esse status social também de respeito, porque a família, como dizia o Rui Barbosa, a família é a célula máter da sociedade. Então é na família que é gerado os primeiros caracteres, tanto físico, biológico, como morais do ser humano, dando a ele um caráter através do exemplo dos pais, da criação que nós damos na educação do seio da família. É por isso que o Evangelho é super importante no seio das famílias. Começar desde pequenininho, lendo os Evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo e interpretando para as crianças. Além de harmonizar o ambiente, você instrui os seus filhos, os seus irmãos, todos os membros da família. Quando ele diz que o casamento, se ele for abolido, é o retorno à vida animal, porque na vida animal não tem muito isso. Mas não, assim, tem um periquito maracanã, um papagaio, eu não sei o nome dele, ele ia casá-la com sua esposa, com sua namorada, e até morrer. Se ela morrer, ele continua solteiro. Se ele morrer, ela continua solteira. Que exemplo, hein? Isso são exemplos do dedo de Deus nas nossas vidas ou não são? Que ensinamentos são esses? Alguém ensinou para um pássaro ser fiel? Claro que não. O celibato, abstinência ao sexo, melhor dizendo, voluntário, que a pessoa escolhe, representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não, categoricamente
de espírito de verdade, responde. Os que vivem assim, por egoísmo, desgostam a Deus e enganam os outros. Falsas aparências. São um estado, um modo de vida em que aos olhos da sociedade parece bacana, sujeito evoluído, discreto, uma pessoa que fez abstinência ao sexo, que dedicou ao celibato. Agora, se o celibato for para o bem da sociedade e houver necessidade disso, sim, aí tem medo. É o que diz a doutrina espírita. É porque não completou a pergunta lá, porque senão fica muito grande as perguntas, então você às vezes tem que sintetizar. Poligamia. O que é poligamia? Poligamia é aquele que tem mais de uma esposa ao mesmo tempo. Aquele, não está falando aquela. Na sequência nós vamos ver. O que é poligamia? É o homem que tem mais de uma esposa ao mesmo tempo. E poliandria, aí é o contrário, é a mulher que tem mais de um marido. Isso é muito comum no Oriente Médio. A poligamia sim, a poliandria não. Lá só os homens que têm direito, né? Por que eu coloquei o conceito? Porque nós vamos falar sobre ela agora. A poligamia na visão espírita, na pergunta 700, a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos, homem e mulher, constitui indício da proporção em que devam unir-se? Existe no mundo uma certa quantidade de homens e mulheres que são mais ou menos iguais. É claro que há cidades, há lugares que muitas vezes a mulher predomina mais. Existe mais mulheres que homens. Mas isso aí é um caso esporádico. Agora, segundo o Espiritismo, o mundo, e a própria estatística, o mundo é mais ou menos equilibrado. Tem homem e mulher. Por quê? Porque cada um tem a sua, para não sobrar e o outro querer pegar mais. Ah, eu quero mais mulher. Não, tem que ser uma para cada um. Sim, porquanto tudo na natureza tem um fim. Pergunta 701 do Livro dos Espíritos. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Você viver só entre marido e mulher, um só casal, com a sua esposa e o seu marido, ou a poligamia? É claro, ele já respondeu por dedução lógica, né? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca o progresso humano. O dia que ela acabar, ela marca o processo humano. Tá vendo que a pergunta é meio... Aqui a gente tem que analisar direitinho. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não. Há afeição real. Não há afeição real. Há apenas sensualidade. Atração sexual, atração física. E é claro que a lei de reprodução, o sexo existe por quê? Para atrair os homens e as mulheres uns para com os outros. Movido por essa energia divina que é o sexo, os homens se acasavam, os animais se acasavam. A Joana de Ângeles diz assim, deixa eu ver se eu me lembro. O amor é doce e levo, que embriaga de paz os seres e os eleva aos pícaros da realização, estimulando o sexo reprodutor e... o que mais? O sexo reprodutor... eu esqueci outra palavra. O sexo reprodutor e calmante. Ele acalma as pessoas. Sobre a égide de nosso Senhor Jesus Cristo. Que legal. Então, o amor é isso. É doce e mel. Que embriaga os seres de paz e os eleva aos pícaros da realização, estimulando o sexo reprodutor e que traz a paz, e que traz a calma, e que acalma. Joana de Ângeles. Primeira lei, a lei de adoração. O que é adorar?
de elevação ao pensamento a Deus, sem idolatria, sem práticas e ícones exteriores, sem clichês, oferendas, paramentos ou posturas, sem todos aqueles atávios, aquelas indumentárias que é muito usado nas religiões, da sotaina, da alva e da estola, que usam os vigários para impressionar, porque Jesus não usou nada disso. Ele usou aquela túnica porque era vestimento da época, entendeu? E esses paramentos impressionam. Do que adianta o túmulo caiado por fora e podre por dentro? Nada. Não estou criticando, estou fazendo uma constatação para que todos nós reflitamos sobre essas questões. Lei de atração: o universo é trabalho constante e o espírito, o corpo, trabalha. O limite do trabalho é as forças do homem. O trabalho é lei divina. Todos têm que trabalhar. Uma pergunta? Se quiserem, podem fazer. Como eu digo sempre, se eu soubesse, eu responderei. Se não, vou pesquisar ou recorrer aos universitários para que nós possamos trazer a resposta. Lei de conservação: a conservação é um instinto natural em todos os seres, preservação da vida em todos os reinos da natureza. Lei de destruição: ao que diz aqui o Paulo de Tarso: semeia-se corpo animal e nasce corpo espiritual. Paulo de Tarso. Olha que legal. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Olha aqui o nosso amigo de novo. É condenável o aborto, a eutanásia, o suicídio, a pena de morte, o controle discriminado da natalidade. A lei de destruição existe, mas não é essa destruição abrupta pelas mãos ensandecidas e pelo desejo de controle do mundo do homem, querendo impor aos seres um controle através do controle da natalidade, tá certo? Do aborto, da eutanásia, do suicídio. O suicídio é voluntário, é a pessoa que escolhe retirar a sua própria vida, tristemente. Pena de morte imposta pelas penas dos tribunais às pessoas. Controle indiscriminado da natalidade, seja por qualquer tipo de contraceptivo. Lei de sociedade: o homem é um ser social, por natureza. Por isso que vivemos em grupos, famílias, o planeta. O planeta todos somos uma família. Em Belo Horizonte somos uma família, em Contagem somos uma família, em Minas Gerais somos uma família, no Brasil uma família e no mundo uma família. O que diria dos animais que eu falei antes, que vivem em sociedade, em grupos? As abelhas, os cupins, depois pesquisem, que lindo que é a vida em grupo desses insetos, que dá um show de civilidade em todos nós. A lei de progresso: a lei da vida, ela está em todos os planos da existência, ela está contida em todas as demais leis da natureza. A lei de progresso está em tudo, tudo converge para o progresso, pela determinação divina. Se há um determinismo no mundo, se há um determinismo de Deus, é a lei de evolução, é a lei de progresso, é determinismo, sim. Todos estamos no caminho da evolução, todos, indistintamente. Lei de igualdade: todos somos iguais perante a lei de Deus, não há privilégios. A desigualdade é obra do homem, o homem que criou a desigualdade no mundo. Eu não estou falando da desigualdade material, que essa também poderia ser sanada, mas respeitando a lei de livre-arbítrio, que cada um escolheu as suas provas, e nós vivemos num planeta de expiação e prova, nós temos que ter essa desigualdade, para nós expurgarmos, pagarmos nossas dívidas. Lei de justiça, de amor e caridade: caminho que se retorna a Deus, a fonte da perfeição. Eu coloquei aqui justnaturalismo, é para nós refletirmos sobre isso. O que é justnaturalismo? É uma concepção de direito que foi criada pelo Roberto Bobbio, um italiano, e ele dizia o seguinte: no sistema normativo de conduta
insubjetiva. Quer dizer, o que é isso? Insubjetiva diverso do sistema estatal posto. O que é isso? Quer dizer o seguinte, que cada ser tem a capacidade de auto se determinar, sem contudo ter uma lei, uma norma que o obriga a cumpri-la. E as leis humanas são criadas para nos direcionar na sociedade, para que nós tenhamos harmonia na sociedade. Então é imposta a lei humana, a lei do Estado. Aí o Norberto Bobbio diz o seguinte, que o justnaturalismo é a lei natural, é a lei divina, e o código dela está escrito nas nossas consciências, e nós temos condições de nos dirigirmos a nós mesmos, sem contudo ter um código, tá certo, que possa nos direcionar. O dia que nós chegarmos nesse ponto, já não é mais planeta de expiação e provas, seremos regenerados. Vamos caminhando para o final. A bibliografia está aqui. Gratidão a todos, e aqui eu vos deixo o meu coração, conclamando a todos que reflitam sobre o que falamos hoje, e pedindo que os corações de todos vocês, generosos corações, possam refletir essa luz divina que ora estamos bebendo, que estamos alimentando o nosso espírito, e possamos aqui formar como se fosse uma egrégora, um sol, para iluminar o infinito, iluminar o universo, e principalmente a nossa terra e o nosso Brasil. E aqui deixamos impregnada em todos os lugares, cadeiras, paredes, em tudo que há aqui, a nossa impressão de amor e caridade, agradecendo a todos os mentores dessa casa e também a todos os trabalhadores que nos dão essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos, né, ao Francisco por trazer esse estudo, né, para que possamos caminhar e aprendendo, né? E na próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade do estudo das leis morais, que vai ser a lei da conservação. Então já podem ir, né, buscando o estudo aí, preparando, para chegar aqui também com um pouquinho de conteúdo, para participar e colaborar durante o estudo. Tá bom, pessoal? Sim, é continuidade, né? Tá bom? É porque a gente está dando sequência, né, toda segunda-feira, para a gente finalizar aí, né, essas leis morais. Nós vamos fazer o estudo de todas elas, tá bom? E nós vamos ter, nesse mês de maio, dia 27, vocês já viram aí no cartaz, está sendo bastante divulgado aí na casa. Vamos ter aqui o encontro. Deixa eu pegar o cartaz aqui para mostrar para vocês. Esse cartaz vocês já viram aí na casa, está na recepção, né? Então vai ser um seminário. Esse seminário vai falar do livro Memórias de um Suicida, mas vai ser falado de uma forma que vai trazer alento, carinho, amor, através do teatro, através da música. Esse encontro vai ser no dia 27, na rua José Barro do Nascimento, o horário às 18h30. Os ingressos estão à venda na biblioteca, na recepção e também no aplicativo do Simpla. Né? Alguém aqui já comprou? Alguém já vai participar aí? Ah, tá. Beleza, pessoal. Eu acho que no Simpla já esgotou. Já? Já. Ó, então na biblioteca, tá, pessoal? Ele tá chegando, né? Tá pertinho, dia 27 aí, tá bom? A Bel tem, tá? Ah, ok. Bel. Ok. Bom, a casa oferece o atendimento fraterno às segundas e quartas-feiras. É só chegar a partir das 19 horas, deixar o nome na recepção, né, que serão comunicados aqui no salão. E na quarta-feira tem a orientação espiritual, que funciona da mesma forma. Chegar, deixar o nome na recepção e aguardar no salão. Ok? Nós temos também, gente, uma orientação para o culto cristão no lar. Quem ainda não tem a prática e gostaria de fazer, podem pegar na recepção as orientações ou deixar o telefone, que será feito um contato para conversar sobre e explicar como funciona. Tá bom? Agora nós temos mais um pedido. A casa necessita
né, de doações para a cesta das famílias assistidas. Está precisando de leite, né, de açúcar, né, de macarrão. São ingredientes que faltam ainda para a cesta, tá bom? Então, como é doação, tem mais uma doação, pessoal, que a gente está pedindo, e esta é para festa junina, que vai voltar a acontecer aqui na casa, que ficou parado, né, devido à pandemia. Então, vai ser 17 de junho, de 16 horas às 20 horas. Então, já estamos pedindo doações aí de amendoim, leite condensado, e prendas também, tá? Porque vai ter as barraquinhas, então estamos pedindo também prendas. Então vocês podem ficar à vontade, pessoal, que doação não falta, vocês podem escolher, tem 2 tipos de doação, tá bom? Fica à vontade aí. Aqui o cartazinho da festa junina ainda vai ser fixado, tá? E vai ser divulgado também no site, tudo direitinho, ok? Bom, então vamos fazer a nossa prece, né, para nós nos prepararmos aqui para o final. E depois da prece nós vamos ter aqui o passe. Quem for ficar para o passe, pedindo as gentilezas de ficar aqui na fila e ficar em silêncio, por favor. Vamos então fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, a paz, a harmonia que recebemos e que possamos levar para a nossa casa. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, na casa de Miramês, recebendo todos os ensinamentos, né, recebendo o entendimento das suas leis divinas, das suas leis morais, que vai nos fortalecer na nossa caminhada, que vai trazer para nós o equilíbrio e a harmonia nos nossos corações. Que a paz permaneça conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.